Tudo bem com vocês? Da última vez que nos encontramos, falamos sobre o gênero dissertativo argumentativo. E você refez um texto sobre bullying, baseado nessas informações, transformando esse texto em uma dissertação. Bem, alguns alunos talvez ficaram um pouco preocupados, talvez acharam que sua redação não ficou tão boa. Bom, então vamos rever isso, vamos verificar se você conseguiu seguir os métodos, as informações, as orientações para seu texto ficar, de fato, uma dissertação. Um texto dentro do padrão que é o gênero dissertativo, argumentativo. Bom, talvez você ficou com muitas dúvidas. Você pode ver aqui nessa gravura, muitas dúvidas na sua mente. Por onde eu começo? O que eu tenho de fazer? Depois que você teve a aula anterior, aquela primeira aula, você começou a ter uma ideia de como você poderia reescrever esse seu texto. Então, vamos relembrar, para poder o texto ficar realmente ser parte do gênero dissertativo, argumentativo, primeiro é necessário que a introdução dele, o aluno que está produzindo o texto, a pessoa que está produzindo o texto, pense qual o assunto que vai abordar no texto. Nesse caso é o bullying. Mas o que é que você vai falar sobre bullying? Qual o ponto de vista que será defendido? Em seguida, nós temos os parágrafos, onde se encontram os argumentos, o desenvolvimento, o chamado por alguns de corpo, né, do texto. Nesses parágrafos, você tem de defender a ideia que você apresentou no início do seu texto, o assunto que você iniciou falando no seu texto. Nesse caso é sobre bullying. Mas o que sobre o bullying exatamente você vai contar? Em que lugar que está acontecendo esse bullying? O que precisa ser feito para combater esse bullying? Você deve usar argumentos, dados ou provas que irão confirmar o seu ponto de vista. Então, você precisa de informações reais, coisas que comprovem, talvez até a opinião de pessoas que são autoridades no assunto. Você conseguiu buscar essas informações ao refazer seu texto? Se você conseguiu, você parte agora para a parte da conclusão, que é a afirmação da veracidade da tese, ou seja, daquilo que você afirmou anteriormente, lá no início. Você afirmou, então você comprova a veracidade. Você diz, então, devido ao que eu mostrei, então é verdade aquilo que eu disse. E, inclusive, você também pode colocar propostas de solução, apresentar soluções para resolver esse problema que foi apresentado no início do texto. Bom, então temos aqui um pequeno esquema gráfico mostrando a você como orientar-se, né, para refazer seu texto. Se você quiser fazer mais uma vez o seu texto ou apenas corrigi-lo para ver se está seguindo esse padrão, é bom. No primeiro parágrafo, nós temos a introdução, que é onde o autor apresenta o tema que será abordado. Então, está correto? Você conseguiu fazer esse primeiro parágrafo assim? Abordou o tema, o assunto que você colocou, você pensou sobre bullying? O segundo passo é o desenvolvimento, que nós vimos que pode ser até cerca de 3 parágrafos. Bom, nesse desenvolvimento, o autor apresenta uma série de argumentos que precisam estar ordenados logicamente, precisam fazer sentidos. E, inclusive, o uso de palavras adequadas para ligar as ideias vão ajudar você a fazer isso. Verifique se você conseguiu explanar, explicar direitinho, usar esses argumentos, esses pontos de vista de pessoas que são autoridades no assunto sobre bullying. E, por último, vamos concluir o seu texto. Veja se na sua conclusão você conseguiu amarrar as ideias, ou seja, organizar tudo, mostrar as suas ideias que elas são verdadeiras e transmitir uma mensagem ao leitor. Talvez até mostrando soluções para esse problema. Então, o seu texto ficou assim? Bem, vamos aqui ver um exemplo, mais outro exemplo, outra forma de corrigir o seu texto, para ver se ficou bacana. Observe aqui esse tema aqui, dentro do bullying, esse título específico aqui. A prática do bullying nas escolas brasileiras, um grave problema a ser combatido. Então aqui está se falando especificamente do bullying na escola. E o título ele já apresenta algo, a ideia da pessoa que vai escrever o texto, que é um problema a ser combatido.
Então, ele fala do bullying, mas ele diz que é na escola e mostra que ele precisa ser combatido. Bem, então, primeiramente, para você verificar, se você está verificando que o seu texto pode ser melhorado, então faça o seguinte: selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. É verdade que você já está com o seu texto pronto, mas verifique se você pode organizar melhor, verifique se está lógico e organizado, as palavras estão ligadas de uma forma que os argumentos e os fatos consigam defender o seu ponto de vista. Veja o que você falou no seu texto realmente pode ser apoiado, pode ser verificado por alguém que esteja lendo, para que ninguém leia o seu texto e diga: isso aqui não pode ser comprovado, isso não é verdade. Uma outra coisa que também vai ajudar você a ter uma luz, uma ideia, né? Ajudar você a organizar seu texto e verificar, talvez melhorá-lo até, é ler textos motivadores. Eu vou mostrar a vocês aqui brevemente alguns exemplos de textos que nos ajudam a abrir assim a nossa mente e produzir um texto melhor ou reescrevê-lo para que fique mais adequado ao que nós queremos mostrar a quem vai ler ou como nós queremos convencer a quem vai ler o nosso texto. Observe esse primeiro texto. Esse texto é um texto verdadeiro, é um texto real. Em que sentido? É um texto que foi produzido de fato, né, por alguém para ser usado, para ser lido. Não apenas na escola, mas no geral. É um texto que se fala de bullying. O título dele é Bullying na Escola. Foi escrito por Thais Passievich, alguém dentro dessa área de psicologia que falou a respeito do que é o bullying. E ao pesquisar essa informação, ao se pesquisar ela, eu já tenho informação do que é bullying. Eu posso entender melhor e falar melhor sobre bullying porque eu estou entendendo o que é bullying. Em seguida, nós vemos uma charge produzida por um cartunista. E nessa charge, o garoto chega em casa e a mãe pergunta a ele se ele sobreviveu ao teste de matemática. Mas a gente vê que o problema maior não é o teste de matemática. Percebemos que ele diz que ganhou nota máxima, mas o mais difícil é sobreviver ao bullying. Nós vemos que o bullying, inclusive, ele até está com evidências no seu corpo de que sofreu bullying na aula naquele dia. Então, isso me ajuda também a abrir um pouquinho mais a mente para o que eu posso dizer no meu texto. E, por último, um terceiro texto, que é um texto que foi produzido há algum tempo atrás, mas ele mostra que já existe uma lei contra o bullying. Essa lei foi sancionada há um tempo atrás, em 2015, como a gente vê aqui no link embaixo mostrando de onde foi tirado o texto. Um texto que diz quando a presidenta Dilma sanciona a lei de combate ao bullying. Ele mostra o que essa lei prevê. Então, de posse dessas informações, eu consigo refazer o meu texto. Ele fica um texto bem adequado. Ele fica um texto de fato, dissertativo, argumentativo. E agora, você ficou com a mente assim mais aberta? Ficou com mais ideias para refazer o seu texto? Percebeu então que o texto não precisa ser tão curto, né? Não precisamos ter medo, não precisamos economizar na quantidade de linhas, não precisamos nem nos preocupar tanto, a princípio, com linhas, porque vai ser natural, a gente vai conseguir fazer uma quantidade suficiente para expor as nossas ideias. O primeiro parágrafo, lembre-se, é a introdução. Nele você faz considerações sobre o assunto. Tem de ser de sua autoria, não pode ser copiado em nenhum lugar. Você defende algo. Já diz o que é que você vai defender no seu texto. Nesse caso, a informação contra o bullying precisa ser feita. Segundo parágrafo, desenvolvimento, onde é explicado como se dá o problema do bullying. Também se fala algo a respeito, dá-se alguma opinião sobre isso, para configurar a sua autoria, que é você mesmo quem está produzindo o texto. Inclusive pode ser citado um filme, um livro, alguma coisa que fale a respeito do bullying, mostrando que a pessoa tem repertório sociocultural, que ela sabe do que ela está falando. O terceiro parágrafo ainda é o desenvolvimento, pode-se citar a opinião de um especialista nesse assunto. Por quê? Porque essa opinião ela vai dar peso ao que você está falando. Porque em seguida você dá a opinião também ainda nesse parágrafo. Isso vai mostrar que é você quem está criando. Você não está copiando apenas trechos de outros textos. Bom, e aí vem a conclusão. Vamos verificar a sua conclusão. Nela, você vai detalhar as intervenções, o que precisa ser feito. Quem vai fazer isso? Nesse caso, a gente viu, será que é o governo? Que autoridades podem fazer isso?
para resolver esse problema, nesse caso específico do bullying na escola, que trata lá o título, o que vai ser feito? A ação que vai ser tomada? Como vai ser feito? O modo como isso será feito? E o que vai fazer? Aliás, por que vai fazer? Para que vai fazer? Qual o objetivo? Bem, meus alunos, de posse desses assuntos aqui, dessas informações, eu acredito que agora você consegue refazer o seu texto, né, e ficar um texto realmente próprio do gênero dissertativo argumentativo. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido claramente, né, e voltem para a sua apostila. Refaçam lá o seu texto. Tenho certeza que vocês conseguirão. E até a próxima.